Olá, muito boa noite a todos. Eu sou a Tereza Sato, sou a preletora do Evangelho desta noite. E antes de darmos início ao tema, eu vou convidar todos vocês para fecharem os olhos para a nossa conexão com a espiritualidade através da prece de elevação. Fechando então os nossos olhos, vamos deixar a nossa mente e o nosso coração abertos para receber da espiritualidade todas as energias necessárias para o nosso corpo, para que possamos, no Evangelho de hoje, conseguir as reflexões necessárias para o nosso entendimento, para o nosso esclarecimento e para que possamos fazer com que todos esses ensinamentos nos auxiliem para a nossa evolução moral. Primeiramente, nos ligamos com o nosso mentor, este anjo de guarda, nosso amigo, nosso companheiro de longa data. Ele nos traz todos os amigos espirituais que nos auxiliam nas preleções e nos evangelhos nos lares, onde essas equipes ajudam a preparar o ambiente, ajudam a preparar as pessoas envolvidas no evangelho e principalmente dar assistência às pessoas mais necessitadas. Nos elevando um pouco mais, encontramos o anjo Ismael, protetor das terras brasileiras, designado por Jesus a cuidar do nosso país, que dizemos que é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. E nos elevando um pouco mais, nós adentramos na esfera rosa, a esfera do amor, onde encontramos a nossa mãe espiritual, Maria de Nazaré. E essa mãezinha querida nos coloca em seu colo de luz, nos envolve em seu manto sagrado, nos acalentando principalmente nos dias de angústia, de dor, de sofrimento. E ela, com toda a sua doçura de mãe, nos eleva até a presença do seu Filho amado, nosso Mestre Jesus. E o Mestre, com toda a sua humildade e toda a sua sabedoria, nos pega pelas mãos e caminha ao nosso lado, nos mostrando o caminho do bem, do amor e da caridade. E esse caminho, quanto mais percorremos, mais ele nos leva próximos ao Pai da vida, a Deus Todo-Poderoso, que criou a tudo e a todos nós. E a Ti, Pai, em agradecimento por esta vida,
em agradecimento pelo planeta Terra, em agradecimento pelo universo, em agradecimento por tudo que somos e por tudo que temos, nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Pai, cair ante as tentações, e livra-nos de todo e qualquer mal. Que assim seja, e graças a Deus. Bom, mais uma vez, muito boa noite a todos. Muito obrigada pela presença virtual de todos vocês. E o tema da preleção de hoje, nós até dizemos agora no final da oração do Pai Nosso, são as tentações do mundo. E para falar um pouco para vocês hoje sobre este tema, eu estudei um pouco mais o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é muitos os chamados e poucos os escolhidos, o item 5, a porta estreita. Além de leituras paralelas que, ao decorrer aqui da preleção, eu vou comentar com vocês. E quando a gente se depara, com este trecho do Evangelho, a porta estreita, foi quando Jesus nos deixou a mensagem de que a porta larga, que é fácil de ser adentrada, é a porta das tentações, é a porta onde a gente pode se perder na vida ou por algum momento da vida, e que a porta estreita, que é mais difícil de passarmos por ela, é a porta aonde nós encontramos a salvação, aonde nós encontramos a verdade, aonde nós conseguimos encontrar o nosso verdadeiro eu, com o nosso verdadeiro propósito de vida, aonde nós podemos encontrar as palavras do Mestre Jesus, os seus ensinamentos, onde podemos encontrar o amor de Deus por todos nós, seus filhos. E aí, quando a gente começa a pensar a respeito das tentações do mundo, acredito que até neste momento que nós estamos vivendo essa pandemia, onde a maioria das pessoas estão de quarentena em seus lares, saindo somente para o necessário, para o trabalho, alguns estão trabalhando em casa, mas ao menos para sair, para ir ao mercado, para comprarmos, comida, mantimentos, nós conseguimos perceber que nós temos muitas tentações à disposição todos os dias, mesmo agora em casa. Mas quando nós tínhamos, o livre-arbítrio de ir e vir, nós deixávamos as tentações muito mais próximas a nós. Fossem elas de qualquer espécie, fossem elas através da comida mais fácil, fossem elas através dos prazeres mais fáceis, que nós estamos percebendo que nem todo esforço que nós fazíamos com relação a essas tentações é necessário para a nossa vida. Hoje estamos conseguindo perceber um pouco mais
que nós precisamos de muito pouco para viver. Nós precisamos muito mais de sentimentos de amor, de respeito, de empatia, do que coisas materiais. E a boa parte das tentações podem começar no mundo material, mas elas podem terminar no mundo espiritual ou nos levar ao mundo espiritual das tentações. Um exemplo disso é a bebida. As pessoas que bebem todos os dias ou bebem em excesso, qualquer tipo de bebida alcoólica, isso pode levar ao vício. Então, nós começamos no mundo material. A doutrina espírita nos traz um esclarecimento do que esse tipo de vício pode levar ao mundo espiritual, ao nosso espírito, ao que começamos a atrair para perto de nós quando este vício se torna um hábito, porque ele acaba virando um hábito, seja no início de beber todos os finais de semana, depois vem um dia durante a semana, 2, 3, e aí quando se damos conta, estamos todos os dias bebendo. Então este é um dos pequenos exemplos que nós podemos ter com relação às tentações do mundo. Hoje, uma das tentações muito grandes que estamos tendo, porque até estamos tendo que aprender a lidar com isso, é a internet e todos os recursos tecnológicos que estamos descobrindo. A internet é algo extremamente importante hoje nas nossas vidas. Muitas empresas param se não tiverem internet, porque elas não têm como funcionar, porque elas dependem da internet para funcionar. Mas o que estamos fazendo em casa hoje utilizando a internet? Nós estamos buscando bons conhecimentos, bons filmes, bons livros, boas notícias, ou nós estamos desperdiçando o nosso tempo na internet com besteiras, com notícias falsas, com notícias para conseguir ou procurar atacar outras pessoas que têm outros pensamentos, que têm outras vertentes na vida. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com a forma que nós lidamos com os recursos que temos à disposição na nossa vida. Quando Jesus fala, nos ensinou, né, a oração do Pai Nosso, e no final da frase que a gente pede para nosso Pai não nos deixar cair em tentação, ele nos alerta quais são as tentações. Mas ele nos dá o livre-arbítrio, ou seja, nós escolhemos o que queremos. Então, nós escolhemos se vamos ou não permitir que esta tentação faça parte da nossa vida. Claro que nós temos a oportunidade de, mesmo quando cairmos em tentação, de nos redimirmos, de nos corrigirmos, de aprendermos e entendermos e aceitarmos que erramos, que fizemos algo que nos prejudicou, muitas vezes podem prejudicar outras pessoas também, mas que podemos sim não errar mais, pelo menos no mesmo erro. E quando nós entendemos que nós temos essa capacidade e esse poder de corrigir o mal que fizemos a nós ou a alguém, nós conseguimos superar essas tentações. Um outro exemplo
que tem acontecido bastante neste momento é a tentação da comida. O fato de estarmos mais tempo em casa, acabamos levando para a comida, né, uma tentação ou um escape pelo fato dessa pandemia, pelo fato de termos que estar mais próximos aos nossos familiares, às pessoas as quais vivemos juntas. E isso também em excesso é prejudicial, porque nós podemos engordar, nós podemos contrair algum tipo de doença ou de estado que anteriormente nós não tínhamos. Um exemplo, diabetes, que é por conta do excesso de açúcar, ou elevar o nosso colesterol, elevar a nossa pressão arterial, porque estamos nos movimentando muito menos. Então, exercícios físicos, muitas pessoas também deixaram de praticar pelo fato das academias estarem fechadas e aí não estarem saindo nem para uma caminhada ou nem em casa tentando fazer algum tipo de exercício. Esses são alguns exemplos que nós podemos perceber de uma forma muito mais fácil. Mas existem as tentações que não são necessariamente físicas ou, digamos assim, mais palpáveis, como o exemplo da comida ou da bebida. Com o fato de estarmos mais tempo utilizando a internet, também estamos muito propensos a criar ou a propagar notícias falsas, a propagar o ódio por conta de eu não concordar com alguma pessoa ou com algum posicionamento, seja ele religioso, político, econômico, enfim, qual seja a ideologia de alguma pessoa que coloca isso na internet, e nós de alguma forma propagamos, disseminamos ou o ódio ou a oposição, e nós às vezes fazemos isso sem nos dar conta de que estamos caindo nas tentações de prejudicar outras pessoas ou propagar o mal de alguma forma. E a internet hoje ela nos dá um poder de atingirmos um público muito grande em pouquíssimo tempo, seja por qualquer tipo de rede social ou por qualquer tipo de site, de e-mail, de WhatsApp, enfim, de aplicativos que existem hoje, que nós conseguimos nos comunicar com pessoas muito distantes, mas em tempo real. Então, essas são outras tentações que nós temos que tomar muito cuidado. Nós precisamos também tirar um tempo, que seja 5, 10 minutinhos do nosso dia, para refletir, seja ele antes de dormir ou acordar, do que nós estamos fazendo ao longo deste dia, se for à noite, ou do dia anterior, quais foram as coisas boas e as coisas ruins que eu fiz, quais foram as tentações que eu caí, que eu me deixei levar. E é muito triste quando a gente não consegue identificar essas tentações. Mas quando nós conseguimos identificar, nós também não devemos nos punir no sentido de que essa punição ou que essa penitência, ou seja lá como a gente queira chamar, ela perdure por muito tempo. Nós precisamos corrigir o erro de uma forma prática, objetiva e rápida, para que ele não aconteça novamente. Eu vou ilustrar com uma historinha para vocês uma das tentações que existem e que acaba sendo muito útil quando a gente entende ela e traz para a nossa vida. Os
As pessoas que vivem lá nas regiões mais frias da Terra, né, os esquimós, eles, eles são tidos como um povo muito acolhedor e como um povo muito amoroso, mas eles sobrevivem da caça e da pesca para terem o que comer, né, e poderem sobreviver numa terra tão gelada e tão pouco povoada. E aí, por conta disso, essa história é muito conhecida até como sorvete de sangue. O que, que eles fazem? Eles colocam numa faca muito afiada, eles banham ela no sangue e aí eles deixam ela exposta ao frio para ela criar uma camada de gelo. Aí eles banham novamente em outra camada de sangue, deixam novamente, né, no frio para criar uma outra camada de gelo e assim eles vão fazendo até formar como se fosse uma espécie de bola de sorvete em torno da lâmina da faca. E os lobos, eles são extremamente aguçados com relação ao faro, né? Eles têm um faro muito apurado. E aí eles conseguem sentir o cheiro do sangue, mesmo ele estando congelado. Então eles são atraídos para essa faca. E eles começam a lamber esse sangue quando eles acham a faca. E aí o gelo vai derretendo e eles vão sentindo o gosto do sangue e vão lambendo. À medida que eles continuam a lamber, chega uma hora que todo o gelo se derrete e eles começam a lamber a lâmina, que está extremamente afiada. Mas por conta deles já terem passado a língua várias e várias vezes no gelo, ela ficou amortecida, é como se ela tivesse anestesiada. E aí, quando a língua deles começa a passar na lâmina da faca, eles não sentem dor por ela estar amortecida. Só que por que eles continuam? Porque eles começam a sentir o gosto de sangue fresco. E eles não percebem que é a língua deles que está sendo cortada. Só que eles começam a sangrar. E dificilmente eles param por conta do gosto do sangue fresco. E cada vez mais que eles passam a língua na faca, mais a língua corta. Até que chega uma hora que eles sangraram tanto que eles acabam ficando fracos e muitos deles, quando não morrem lambendo a faca, morrem muito próximos por terem perdido muito sangue e terem ficado muito fracos. E aí é nesse momento que os esquimós conseguem capturar os lobos para consumo. E aí, o que, que a gente pode tirar dessa história, né, como uma lição moral para nós? Que a tentação ela pode ser mortal. Claro que algumas tentações acabam, infelizmente, nesse desfecho. Nós sabemos, e se procurarmos hoje na internet, não estou dizendo para vocês fazerem isso, mas nós conseguimos encontrar muitas histórias exemplificando de traições que acabaram em tragédias, que acabaram em morte, porque quando descobertas, a pessoa traída se sentiu tão ofendida e se sentiu tão diminuída, enfim, se sentiu não amada, que acaba chegando ao ponto de tirar a vida, né? Ou da pessoa amada, ou até das duas pessoas, né? A pessoa amada e a outra pessoa que estava também dentro dessa traição. Então, nós precisamos entender que a traição ela pode ser mortal, mas ela não precisa ser mortal. Como o exemplo que eu dei também da comida, né? Comermos muito errado, comermos em excesso, ela também pode ser mortal, mas ela pode ser a longo prazo, ela não precisa e não sempre acontece
de ela ser num prazo muito curto, às vezes como uma morte nesse sentido de uma traição. Mas nós também podemos nos matar aos poucos, né? Uma pessoa diabética, de repente, que consome muito doce, tem uma vida alimentar muito desregrada, ela também pode estar se punindo no sentido de diminuir a vida dela em questão de anos, de dias, enfim, por conta disso. Sendo que, ao passo, se ela tivesse uma vida alimentar mais regrada, mais correta para conseguir controlar, né, o diabetes, ela poderia ter uma vida muito melhor e mais longínqua. Então, que nós tenhamos esse discernimento do que, de qual a consequência que uma tentação pode nos levar. Independente se, se a consequência, desculpa, vai ser pequena, vai ser de curto prazo ou de longo prazo, ou se vai ser uma consequência muito grande, o tamanho, a proporção não é o que importa. Lógico que vai trazer muitas dores, mas o que nós temos que entender é que o ato de cairmos em tentação é o maior problema. O menor dos problemas é a consequência, porque se nós conseguirmos refletir antes de cairmos em tentação, olha como nós conseguimos nos livrar da consequência. Então, isso é que é o importante, que a gente consiga ter esse discernimento, ou seja, que a gente consiga reconhecer antes o que, se eu optar por cair em tentação, por fazer, né, o que vai me trazer de consequência. E se eu não fizer, o que eu vou ter de consequência? Então, que a gente consiga ter essa reflexão para essa semana e que a gente consiga, dentro do nosso evangelho, da Bíblia, seja de onde for, ter um entendimento um pouco maior. Se vocês quiserem até pesquisar um pouco mais a respeito dessas tentações, indico para vocês a questão 171 do Livro dos Espíritos, indico para vocês o Evangelho de Mateus, do capítulo 4, o capítulo 8, indico para vocês também a primeira carta aos Coríntios, o capítulo também é o 8, e aí vocês começam a ter um maior entendimento e um maior esclarecimento a respeito disso. Se a gente também procurar na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, nós também vamos ter um entendimento muito grande a respeito das tentações. E uma reflexão, uma historinha muito rápida e muito curta para nós escolhermos quem nós queremos ser a partir de agora, porque o nosso passado nós não podemos mudar mais, é que existe uma história, né, contada sobre 3 homens que eles se inscreveram para trabalhar como motorista de uma empresa, de uma transportadora. E quando cada um foi ser entrevistado, né, pelo gerente, e o primeiro que foi entrevistado pelo gerente contou de todas as suas habilidades, que ele sabia dirigir por estradas montanhosas, por estradas perigosas, que ele não tinha medo e que ele tinha uma habilidade muito boa com esse tipo de estrada, porque ele podia dirigir tão próximo ao precipício que as rodas do veículo chegavam até a beira do limite da estrada, do precipício, mas que ele nunca caiu, que ele nunca teve problema com nenhum tipo de caminhão que ele dirigiu. O segundo motorista, quando foi entrevistado, ele também contou todas as suas façanhas, né? E aí ele disse que ele dirigia com tanta precisão, né? Que ele era tão bom
quando estava, né, dirigindo um caminhão, que as rodas chegavam a lamber a beira do precipício, né? Ou seja, que ele deixava um pedacinho até do pneu para fora da pista, mas que também nunca tinha acontecido nenhum tipo de acidente com ele, que ele nunca tinha perdido nenhuma carga e nunca tinha batido em outro caminhão, nem nada disso, né? Ou ferido qualquer pessoa com relação a algum tipo de acidente. E aí o terceiro e último motorista, quando foi, né, ser entrevistado pelo gerente, né, o gerente já ficou imaginando, nossa, qual será a façanha que esse motorista agora irá me contar, né? Qual será, o que será que ele vai me falar que ele faz de tão melhor que os outros para eu contratá-lo? E aí, quando o motorista sentou na frente dele, ele disse assim: o que eu sei fazer de melhor e faço em todos esses anos de experiência que eu tenho como caminhoneiro é me conservar tão longe quanto possível da beira do precipício ou de qualquer imprudência que me leve a qualquer tipo de acidente. E aí, com isso, eu não preciso nem dizer para vocês, né, qual motorista que foi contratado por essa transportadora. Que fica essa reflexão, que nós possamos escolher qual motorista nós queremos ser para a nossa vida, que nós saibamos escolher como dirigir a nossa vida, por qual estrada nós vamos. Existem vários caminhos e às vezes os caminhos mais tortuosos ou mais difíceis são o que nos melhor ensinam. Mas mesmo nesses caminhos nós precisamos ter cautela, ter prudência, porque mesmo nesses caminhos, as tentações por desviar um pouco mais dele podem ser inúmeras. Então, que todos vocês fiquem com essa reflexão, que todos vocês tenham um bom restinho de terça-feira, que vocês tenham uma boa semana aí pela frente, muito iluminada, de paz, de harmonia, e que nós possamos, nestes momentos finais da previsão, fechar novamente os nossos olhos e que nós possamos fazer uma doação de amor para o universo. Fechando novamente os nossos olhos, abrimos o nosso coração para a nossa doação de amor, para a nossa doação de luz, aonde os amigos espirituais possam recolher e levar para todo e qualquer irmão que neste momento necessite deste amparo, seja ele físico, mental ou espiritual. Que nós possamos levar a todos os irmãos carentes de amor, carentes de fé, carentes de esperança. Que nós possamos também ser agraciados por este amor e que possamos distribuir esse amor nos nossos lares, aos nossos familiares, aos nossos amigos, que possamos emanar esse amor ao universo, porque tenho certeza que o universo nos retribui conforme o que doamos. Meu muito obrigada a todos vocês, novamente, pela presença virtual e até uma próxima oportunidade.